Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula desse trimestre. O nosso tema geral do trimestre é sobre Jesus e o Reino de Deus. A aula de hoje, que é a lição de número 2, vai ter o tema Conhecendo Jesus de Nazaré. Espero que você tenha assistido a aula anterior. Se não assistiu, você tem a oportunidade de fazer isso ainda. Textual da lição de hoje. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós temos aqui, no texto de segunda-feira, é o de João, capítulo 1, versículos de 1 a 14, que trata sobre Jesus sendo o verbo que se fez carne. No texto de terça-feira, que você deve ter lido, João, capítulo 1, versículos de 29 a 34, Jesus, o Filho de Deus. Quarta-feira, nós temos João, capítulo 6, versículos de 48 a 58, Jesus, o pão da vida. Em quinta-feira, João, capítulo 10, versículos de 1 a 15, Jesus é o bom pastor. Sexta-feira, João, capítulo 14, versículos de 6 e 7, que trata sobre Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 15, versículos de 1 a 8, Jesus, a videira verdadeira. Nós temos 3 objetivos para serem alcançados na aula de hoje. O primeiro deles é explicar o porquê de Cristo ser o verbo ou a palavra. O segundo objetivo é apresentar a vida pré-ministerial de Jesus. E o terceiro, definir as expressões Filho do Homem e Filho de Deus. Vamos iniciar então aqui a nossa aula? Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Você pode ler esse texto em casa. Sintetizando, nessa lição, nós estudaremos o que significa a expressão bíblica o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui em João, capítulo 1, versículo 1, vem trazendo sobre Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Já no livro de Gênesis, capítulo 1, também versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba que em João, capítulo 1, versículo 1, Jesus, que é o verbo, a palavra, ele está no princípio com Deus. E a Bíblia vem dizendo que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio criou Deus. Lá no hebraico nós temos o Bereshit, Bará, Elohim. Então, no princípio criou Deus. Perceba que a palavra Deus, Elohim, utilizada ali no hebraico, ela está no plural. No hebraico nós temos o singular, que se refere a uma pessoa, o dual, que se refere a 2 pessoas, e o plural, que vai se referir a 3 pessoas ou mais. Nós sabemos que Jesus já estava ali no princípio com Deus, o Pai. No versículo 2 de Gênesis 1, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo também estava ali no princípio. Nós temos a Santíssima Trindade já no início da criação de todas as coisas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse vem trazendo que sim, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo são um. Então é a Santíssima Trindade. São 3 pessoas com uma mesma essência. E a essência é Deus. Jesus é Deus. Glória a Deus. Por isso, nós temos aqui no livro de Marcos, no capítulo 1, como é a leitura bíblica em classe, nós temos que no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Anjo também tem um significado de mensageiro. Então vamos ler de novo o texto.
como está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante, ou seja, antes, à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho, ou caminho diante de ti. O mensageiro enviado antes de Jesus Cristo é João Batista. João Batista é o mensageiro que pregava no deserto, voz do que clama no deserto. João Batista estava então sendo a voz. Quem clama é o Espírito Santo, mas João Batista é a voz. João Batista está tendo então um clamor que é originado no céu. É um clamor que vem da parte de Deus. Voz do que clama. João Batista é a voz. E ele vem clamando no deserto da Judeia, justamente o arrependimento. Nós chegamos aqui a uma plenitude, chamada de plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Veja, nós já vimos que Jesus está no princípio criando todas as coisas. E nós sabemos que o ser humano foi criado à imagem, à semelhança de Deus. Depois nós podemos tratar mais a fundo sobre imagem e semelhança, numa ocasião oportuna. Mas o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Até que o ser humano pecou. Naquele momento do pecado, após a tentação, após ali então, aquele momento, a queda, Deus se manifesta e libera uma promessa. A promessa de um cordeiro que viria para tirar o pecado do mundo. A promessa de uma semente da mulher, um que ia nascer da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. A promessa de um libertador que viria como um ser humano. A promessa de um descendente que seria governante, seria rei. E que enfim libertaria a humanidade dos poderes opressores do pecado. Esse descendente é Jesus. Esse cordeiro que é Jesus. Veja, versículo 4 do capítulo 1 de Marcos diz: apareceu João Batista batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João estava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro ao redor de sua cintura, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu em verdade tenho-vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Esse é o mensageiro. E ele já vem dizendo que, apesar de a mensagem dele ser potente, ser uma mensagem que está atraindo multidões, virá um que é ainda maior que ele. E ele coloca essa diferença de ministérios entre o ministério dele, João Batista, e o ministério de Jesus, o Messias, que estava para ser revelado, dizendo: eu vos batizo com água, um elemento terrestre, um elemento que é encontrado facilmente aqui no planeta Terra. Porém, aquele que é mais poderoso que eu, que vai vir agora depois de mim, ele vos batizará no Espírito Santo. Ou seja, não é mais um elemento terrestre, não é um elemento facilmente encontrado na terra, não é um elemento que seja natural da terra. Ele vos batizará em um elemento sobrenatural. Na verdade, ele vos batizará no Espírito Santo, ou seja, no próprio Deus. É uma simbologia aqui de um mergulho no próprio Deus. Veja só a diferença de ministérios de João Batista e de Jesus. Nessa lição nós estudaremos o que significa a expressão bíblica Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o tópico 1. O Verbo se fez carne. Cristo é o Verbo, porque é por meio dele que tudo se fez. Verbo indica uma ação. Jesus disse certa vez aos fariseus no sábado: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Verbo é uma ação. Jesus então também é aquele que age. Jesus ele veio operar aqui uma ação, ele veio operar, não é isso? A salvação, ele veio nos trazer a salvação, veio realizar um resgate. Ele veio agindo como Deus e como
o homem perfeito. Então Cristo é o verbo, porque numa ação, lá em Gênesis nós vemos Jesus presente na criação e agindo, criando como um verbo, agindo. A Santíssima Trindade pode ser encontrada em toda a extensão da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. Jesus Cristo é o verbo, porque ele estava exercendo ativamente uma atividade durante todo o tempo, desde a criação dos céus e da terra até os dias de hoje. Quando você está comigo aqui, estudando esta lição. Mas, por que o verbo se fez carne? Para se cumprir, então, a promessa, não é isso? A promessa do Cordeiro que tiraria o pecado do mundo, a promessa do Salvador, a promessa da regeneração, ou seja, a volta das coisas ao seu devido lugar. O ser humano havia pecado, então ele se distanciou de Deus, mas o lugar do ser humano é com Deus. A volta do ser humano a Deus, a volta, o reequilíbrio de todas as coisas só é possível através da regeneração. E a regeneração, ela se inicia com a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Você pode ser então regenerado, ou seja, ser formado de novo, ser uma nova criatura, estar de volta ao seu devido lugar. O ser humano então pode retornar a Deus, aquele mesmo nível de relacionamento anterior à queda. Tópico 2. E habitou entre nós. É interessante que, se você tentar chegar até um presidente de uma grande empresa, vai ser muito difícil, a menos que você tenha algo realmente importante, que seja valioso para essa pessoa também. Não é verdade? Você concorda comigo? Para você chegar até o diretor de uma grande universidade, o reitor de uma grande universidade em nível nacional, é difícil. Você precisa ter uma hora marcada, com muita antecedência, tem que ter algo de verdade relevante, vai ter que passar por muitas pessoas até chegar nesse reitor, chegar no diretor da universidade. Se você é filho de um empreendedor, de uma empreendedora, pergunte para o seu pai, por que ele não dá horas do tempo dele para conversar com os amigos durante um dia de trabalho? O teu pai certamente ele tem um cálculo de quanto custa aquela uma hora que ele dedicaria então para uma conversa com alguém. Se essa conversa não fizer sentido, não for interessante para ele, ele não vai dar esse tempo. Porém, Jesus sendo Deus, ele é onipotente, é onipresente, é onisciente, conhece todas as coisas, ele está em todo lugar. Jesus pode te dar atenção nesse momento e em qualquer momento. Ele abriu, na verdade, um caminho até Deus. É possível nos achegarmos até o Senhor com nossas orações e termos a certeza de que somos ouvidos por Deus e respondidos por Ele. O caminho foi aberto. Então veja a importância que Deus tem. E ainda assim, Ele dá atenção para pessoas como eu e você. Bem, mas Jesus, aqui uma rápida biografia dele, porque ele habitou entre nós, né? Isso, Jesus nasceu, como foi dito, da semente de uma mulher, de uma virgem, nasceu aí de Maria, não é isso? Ao 8º dia de vida, foi levado por seus pais até o templo em Jerusalém, onde foi circuncidado de acordo com a lei dada a Moisés. Nós também temos ali um episódio de que Jesus, aos 12 anos de idade, estava no templo, discutindo, ensinando, indagando e respondendo os doutores da lei, os escribas, aos 12 anos, um estudioso, que a Bíblia conta que era costume, de ano em ano, na festa da Páscoa, os pais de Jesus subirem com ele a Jerusalém. E até que nós temos este momento, não é isso? Jesus já era um carpinteiro, trabalhava com seu pai, auxiliava ali, mas era um estudioso da Bíblia, e Jesus agora chega o momento de se manifestar ao mundo como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus vem se manifestar como aquele que veio desfazer as obras do diabo. E quando Jesus se aproxima então desse João, que está batizando no deserto da Judéia, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo.
para tornar de volta todas as coisas ao seu devido lugar, para resgatar, então, o ser humano. Tópico 3, Jesus, o Filho de Deus. Nós temos 4 livros que tratam sobre o Evangelho. Cada livro trata de um aspecto singular do Evangelho. No livro, segundo escreveu Mateus, nós temos Jesus retratado como Rei dos Judeus. Então, o Evangelho do Rei. Você vai ver que Jesus tem muitos sermões no livro de Mateus. Ele então fala muito, trabalha menos. No livro de Marcos, Jesus é retratado como servo fiel. Ele trabalha muito e fala pouco. No livro de Lucas, Jesus é o homem perfeito. No livro de João, Jesus é manifestado como o Filho de Deus. É aqui no livro de João que nós temos Jesus falando de si mesmo como o pão da vida. E aquele que está em Jesus passou da morte para a vida eterna. Glória a Deus. Aquele pão, o maná, que o povo comeu lá no deserto durante 40 anos. Eles se alimentaram sim, mas todos morreram. Já aquele que se alimenta do pão da vida, que é Jesus, ele passou da morte para a vida. Jesus também disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja, e como Jesus é o pão da vida, a Bíblia não se refere aos heróis da fé, ou aqueles que caminharam com Deus, como sendo mortos, como deixados de existir. Não. A Bíblia se refere da seguinte forma: Deus se referindo, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Jesus diz: Deus é Deus de vivos e não de mortos. Abraão, Isaque e Jacó, eles permanecem em estado de consciência, em um lugar reservado, assim como todas as pessoas que já partiram deste mundo. A morte, então, é apenas um evento, é uma separação do corpo. Nós estamos passando por uma outra sala, tudo bem? Permanecemos, então, existindo de plena consciência. Jesus é o pão da vida. Aleluia! Jesus também é o caminho, a verdade e a vida. Quando Moisés, no alto do Monte Sinai, recebe de Deus as instruções para construir ali um tabernáculo, no pátio, a entrada do pátio tem uma porta. O nome daquela porta é Caminho. Caminho. Assim como o templo lá em Jerusalém. O nome da primeira porta que dá acesso ao pátio é Caminho. O nome da segunda porta que dá acesso agora ao lugar santo é chamado de Verdade. E a porta que dá acesso ao Santo dos Santos é chamada de Vida. Então Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode adentrar a Deus, a dimensão de Deus. Ninguém pode se chegar a Ele senão pela porta que é Jesus. Jesus também disse isso: eu sou a porta, aleluia, das ovelhas. E Jesus é a videira verdadeira, ou seja, não há vida fora de Jesus. Nenhum ramo tem vida em si mesmo. A vida está na videira. E os ramos que estão ligados à videira estão vivos por causa da vida que há em Jesus. Último tópico da nossa lição é o tópico 4. Tem uma pergunta: e você também é filho de Deus? Você, ao crer no nome de Cristo, também tem o poder de se tornar filho de Deus. Porém, nos tornamos filhos de Deus mediante a aceitação de Cristo, o qual é o nosso único e suficiente Salvador. É nesse momento que acontece um novo nascimento. Se com a tua boca confessares, se no teu coração creres que Jesus é o Filho de Deus, será salvo. Então confessa-se com a boca e crê com o coração. E isso vai te levar a ter novas atitudes. Essas novas atitudes são atitudes de uma nova criatura, de alguém que nasceu de novo. Glória a Deus. Você sabe que está no caminho correto quando vem para Cristo, e a partir desse momento você gradualmente vai passando a pecar menos. Você gradualmente vai começando a utilizar palavras de baixo escalão, muito menos vezes, até parar de utilizá-las.
você vai começar a pecar menos, até de fato parar de realizar isso. Você nasceu de novo. As pessoas vão perceber um novo comportamento e você verdadeiramente será um cristão. Como Jesus disse, ele é a luz do mundo. A luz do mundo ali, do grego phos, que significa luz do sol, luz de uma grande fogueira, uma grande luz que ilumina o mundo. Mas Jesus, olhando para os discípulos, disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, ele utilizou a mesma palavra, vós, para se referir aos discípulos, se referir a você e a mim, dizendo: você é o sol da terra, você é a luz do mundo, você é a luz de uma grande fogueira. Glória a Deus! Nós podemos refletir o brilho de Jesus a partir do novo nascimento. Para concluir a lição de hoje, agora você conheceu melhor sobre Jesus de Nazaré, o Verbo que se fez carne e foi enviado ao mundo, porque Deus amou de tal maneira o mundo, de uma maneira tão grande, que Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, no Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe a tua vida e que você seja também um porta-voz dessa esperança maravilhosa que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te aguardo então para a nossa próxima aula, a terceira aula, que vai trazer como tema Conhecendo o Caráter de Jesus. Até lá!